Hello, good morning, everyone. We have Olá, here bom a dia a great pleasure todos. to introduce Nós temos grande Dr. David prazer Rubin as the most de ter knowledgeable o Dr. doctors on David the subject. Rubin I could e vários be here doutores for hours desse talking about assunto, e eu his posso ficar aqui curriculum, durante but horas I just falando say that sobre o Dr. currículo David Rubin is dele, a mas eu Joseph posso dizer que o Kilpinger Dr. Professor David of Rubin, Medicine, Chief ele é of professor de Section of medicina, ele é Gastroenterology, chefe da área de Hepatology and Nutrition, and gastroenterologia e co-director of hepatologia the e Digestive nutrição, Disease Center e at the também do University of Centro Chicago Medicine. Digestivo da He Universidade de published Chicago. hundreds of E ele papers in the publicou most prestigious centenas de medical journals, artigos and on top of nas that, revistas mais prestigiosas, e he's além such a disso, good and kind person. ele He também é uma presented us pessoa muito boa e with a gentil. conference E about the role ele of nos deu uma endoscopy in conferência detecting the sobre o situation papel da in cancer and endoscopia na colorectal detecção cancer de and the best way displasia to do it. Thank no you, Dr. Rubin. câncer, e a melhor forma de fazer. Tomorrow. So when I finish my lectures with you, I have Bom, to clean the quando house and eu make food for terminar tomorrow. as minha palestra, eu So I'm happy to preciso do this limpar a first, and casa then I e have fazer a real comida para work to amanhã. do. Então, vai We're going to ser talk ali about dysplasia um and prazer cancer fazer isso, e prevention depois eu in tenho um trabalho de inflammatory verdade bowel para fazer. disease, which Nós vamos is falar sobre the area that prevenção I da started my career displasia in and which I na still have doença great inflamatória interest. intestinal, é onde eu I have a comecei a minha number of carreira e eu ainda important tenho grande disclosures, but I interesse. want to be Eu tenho clear that this vários presentation conflitos is de my interesse, own. mas eu quero ser And claro que actually, essa apresentação é arguably, I don't minha, think any of e these eu acho que consultancies nenhum affect what I'm nenhuma dessas saying today, and I take dessas full consultorias, responsibility. né, vai All afetar o right. que eu estou falando The hoje, e eu assumo challenges a of cancer responsabilidade. prevention in Os IBD are desafios da many. We prevenção have do câncer problems no that we have to DIE têm solve. muitos. The Nós first temos one is that problemas a although many resolver. studies A have primeira now coisa shown é that que, we mesmo com understand the muitos estudos risks of mostrando que nós podemos dysplasia in entender os cancer, riscos da it's still a displasia no rare câncer, event. And because isso it's a ainda é um rare evento event, raro. it's hard to Como é um study, evento and it's raro, é hard muito to difícil know de whether what estudar, we're e é doing is difícil de making a big saber também difference. se o que nós estamos However, I'm fazendo going to está tell you fazendo that uma I grande think it is. diferença. Mas eu vou dizer que Colonoscopic eu acho que está screening fazendo and uma then diferença. subsequent O surveillance o has screening not been shown to colonoscópio have a e a mortality benefit. So when I observação give talks realmente like não this mostrou to cancer um benefício de specialists, mortalidade. Então, they quando are eu not that converso com impressed especialistas with what em we do. oncologia, eles não ficam On the muito other impressionados com o hand, que nós fazemos. thankfully, there Mas, por isn't outro a high lado, mortality ainda that we need to bem que não demonstrate existe uma mortality grande benefit from, and mortalidade, that's a e good nós, thing. por isso, precisamos Our mostrar um technology benefício da continues to mortalidade. Isso é uma advance. coisa We're boa. getting better A at nossa what we can tecnologia continua a see and what we avançar, can estamos ficando do, and melhores no que podemos therefore, ver e it's also a fazer. challenge E, that we have portanto, to também é um interpret desafio how to que nós use precisamos technology interpretar better como and utilizar keep a the guidelines moving tecnologia forward. melhor e You heard a manter beautiful essas lecture from diretrizes my friend Bo avançando. Shen Vocês ouviram about uma ótima using palestra do meu technology in amigo new Bo ways Shen, in IBD, utilizando a and I tecnologia de think the formas same is diferentes true in no thinking TI. about Eu acho que a surveillance mesma for coisa dysplasia and é cancer. para essa questão Patients de don't want surgery. observação, They're o very hesitant câncer about e surgery, também and probably rightfully so, but os it's pacientes não obviously and querem very importantly cirurgia, needed in e acho this que até tem situation razão, mas for some of importante, é them. necessário nessa And situação em alguns lastly, casos. we know E surgery por takes care of último, the nós sabemos colitis que a and the cirurgia cancer risk cuida da primarily, colite e but do it's not risco de perfect, and we know câncer, that too. So principalmente, there's mas não é many uma coisa challenges to perfeita, e nós thinking sabemos about isso this, também. and Então I tem would muitos argue there are desafios many ao pensarmos more nisso, e challenges eu to doing diria que tem research muito in mais this field. So desafios I'm na going to do my pesquisa best nesse to campo. summarize the Então updated eu vou me research esforçar ao and máximo to para give you resumir o que nós clinical temos em termos de pearls in the pesquisa management. e para dar para vocês as This is a slide pérolas I ali created no years manejo. ago, which I think is Esse é um very slide que eu fiz há relevant to anos thinking atrás, e about eu acho que é cancer bastante risk in relevante patients quando with pensamos sobre o inflammatory risco de bowel câncer disease em and pacientes com specifically doenças inflamatórias inflammation of the intestinais, colon. There's especificamente a com timeline inflamação do from birth colo. to death across Existe the uma linha de tempo, x-axis do here from left nascimento to até right, o óbito, and you da can see esquerda para a that the direita, do at-risk eixo para o patient is the outro. patient who Vocês develops podem ver que o chronic paciente em inflammation. risco é aquele In que this desenvolve a model, we inflamação believe crônica. that Nesse dysplasia modelo, nós occurs acreditamos que a before displasia invasive ocorre cancer, but we antes have do learned câncer that it may not invasivo, always mas nós be aprendemos directly que nem and sempre ele é similar to the non-colitis diretamente patients where they have a polyp semelhante and it ao takes paciente sem time to colite, onde become eles têm um invasive pólipo, cancer. So demora um part of the tempo para challenge se is that. tornar um câncer There's invasivo. also Então, esse é defined on parte this do desafio. cartoon what we Também call the definido nessa detectable imagem preclinical é o que nós phase. chamamos The de fase detectable pré-clínica preclinical detectável. phase
Essa is fase the pré-clínica time during which we detectável can seria o pick up tempo dentro do dysplasia or qual nós early podemos stage pegar a cancer before the displasia ou patient um has câncer symptoms, de gets estágio sick, or inicial obviously dies. So antes dos obviously a very important pacientes one. ter os sintomas The e next ir a part of this, óbito, então though, isso é is muito what we're importante. currently doing, E a which próxima is parte é o que nós estamos schedule fazendo, que colonoscopies seria with programar targeted ali a and sometimes colonoscopia non-targeted, com or what you call random que nós biopsies. And chamamos if we ali de do the biópsias colonoscopy and alvo ou não biopsies alvo, que nós chamamos when de the biópsias patient doesn't have randômicas. Se vocês dysplasia, fazem we as don't biópsias e pick up colonoscopias anything. But quando o if it's paciente during the não tem detectable displasia, preclinical não dá para phase, we pegar find it. nada, mas And then, se of nós course, olharmos once na we fase find pré-clínica it, the detectável, nós general vamos achar. strategy has Depois de been that achar, we a would estratégia em recommend geral surgery. tem sido At least that a was the recomendação da traditional cirurgia, approach, pelo with menos the essa que idea era a of abordagem secondary tradicional, cancer, com aquela secondary ideia ali de prevention of the câncer cancer and death. secundário ou prevenção What has secundária do changed in the câncer field e has been a óbito. couple of E o que important points. mudou no campo Number tem sido one vários is pontos that the importantes. O detectable primeiro preclinical é phase que might be getting essa fase bigger. pré-clínica And if we can detectável, de detect repente, things está earlier, aumentando. it Se nós pudermos implies that we detectar might not mais be able precocemente, to isso see implica que, de everything as much as repente, we want, nós não but it vamos also poder ver implies we tanto might not quanto need surgery as gostaríamos, often as mas, de we repente, once não vamos thought. precisar de The cirurgia com other tanta part frequência is como that we've pensávamos learned antes. about A outra primary parte prevention. Now, é que nós in the aprendemos early days, sobre we a talked about prevenção primária. chemoprevention with No começo, nós falávamos sobre aminosalicylates, for example. quimioprevenção com But primary aminosalicilatos, por prevention can exemplo, also mean mas a prevenção controlling the primária também pode inflammation significar and o therefore preventing controle da dysplasia inflamação altogether. e, portanto, And that's a very evitando a interesting displasia ao concept, and I'll show you todo. some E isso é evidence um that conceito suggests bem that might be interessante, true. eu vou mostrar So this is evidência the que sugere que model isso in pode which we ser think about verdade. cancer Esse é o prevention modelo, in então, em que nós inflammatory bowel pensamos na disease. prevenção And do you can câncer understand na how we can doença shift or inflamatória change the intestinal. intervals and the Vocês podem entender interventions como nós in mudamos os meaningful ways to intervalos e as develop a intervenções de plan maneira to prevent cancer significativas in our para patients. desenvolver um plano para So our evitar o evolving câncer approach no to paciente. cancer prevention in Então, IBD a is nossa still evolução secondary nessa prevention. abordagem It do still câncer relies no on DDI, colonoscopies DY, and identifying ainda é lesions, either secundária, those that we ainda can see or envolve, né, those as that we can't see. colonoscopias, coisas que The podemos use of ver ou coisas que não augmented imaging podemos ver, techniques like a high definition utilização de scopes and técnicas de aumento electronic de or dye imagem, spray por exemplo, endoscópios chromoendoscopy de is alta becoming much definição, more widespread, and I eletrônicos bet many of you ou o already have those cromoendoscópio dye equipment. spray, muitos de vocês We já are têm isso, está se relying on tornando being mais able to comum. see dysplasia Nós much também more than we queremos thought in the ver a past. displasia muito We mais have do que pensávamos no recommended and we passado. recognize it's Nós possible to recomendamos remove e reconhecemos que é endoscopically possível discrete remover lesions that you can endoscopicamente see and lesões remove completely. discretas, aquelas que The vocês podem concept of ver e active remover surveillance after completamente. Temos o dysplasia has been conceito ali de found and active removed. surveillance, não é? Na Surgery when displasia, isso foi unresectable removido. neoplasia, Cirurgia, recurrent quando você tem uma neoplasia, or the neoplasia não cumulative resectável, risks are não unacceptable, resecável and I'll ou uma summarize what neoplasia those are in a few recorrente, minutes. eu vou And resumir o que importantly, seria isso segmental daqui a alguns resection is minutos. possible. E So we've been temos também a moving ressecção from our older segmentar, que é approach, which possível. was Então, nós that the estamos organ passando was daquela at risk abordagem and we should antiga, em sample que the o órgão estava mucosa em by risco doing e nós random devíamos pegar uma biopsies amostra da in a mucosa, segmental fazendo biópsias fashion, randômicas ali, de to maneira much more segmentar. active Estamos passando approaches to agora para uma seeing abordagem mais dysplasia, ativa, understanding better what the vendo ali a natural history displasia, might entendendo be, melhor qual and the seria a movement história away from natural surgery, e or a at least from movimentação ali total sem a proctocolectomy, to cirurgia, né, considering então não active fazendo a surveillance colectomia or e segmental resection. considerando ali o So active that's how the surveillance field has ou essas moved. ressecções Now we'll segmentares. discuss, Então and é I'm sure assim a in the movimentação desse cases we can campo. debate E whether nós that's vamos right for discutir e everybody. podemos até So how debater big is nos the casos problem? se isso é Well, certo we para todo mundo. certainly Então qual o continue to tamanho do acknowledge that problema? patients with Com chronic certeza nós inflammation of the continuamos colon a have an increased risk reconhecer of que esses colorectal pacientes cancer. The com risk varies, but it's eles about têm um risco twofold aumentado greater de than câncer coloretal, age-matched que é 2 controls. vezes And maior do que certainly in cada younger controle. patients, this E com becomes a bigger certeza em problem pacientes mais because jovens we isso se torna um otherwise wouldn't problema be looking maior, at them. porque senão nós não In poderíamos addition, vê-lo, we've learned that the não longer não you estaríamos have the vendo, não é. disease, the E greater the quanto risk. mais That's tempo not você tem na new, doença, maior o but what risco. may Isso não be é nada de new is the novo, mas o que incorporation pode of ser novo seria a cumulative incorporação inflammation and de how to incorporate that inflamação into that cumulativa time. e como And I'll incorporar tell you about isso that in a nesse moment. tempo. And Eu we vou falar certainly sobre isso daqui a recognize that the pouco. greater the E com extent certeza of nós disease, the reconhecemos que greater the quanto risk maior of a cancer. extensão da Although, to doença, be very maior o honest risco de with you, câncer. we don't know Mas, para ser why muito that's honesto com true. Why is vocês, it true nós that não sabemos somebody o with porquê 20 disso. years of Por que que é verdade que alguém com 20 pancolitis anos de has an idade, increased com risk of a colorectal colite ali, cancer, but tem um somebody
risco with 20 aumentado years de of câncer coloretal, mas proctitis alguém com 20 doesn't, anos or at de least doesn't proctite não statistically tem, have that ou risk. pelo menos We não don't understand estatisticamente. that.
Is influência e this an risco, nós não organ entendemos isso. specific Será que isso cumulative é algo inflammation and a específico do stem cell órgão, uma driven inflamação mutation específica ali, de accumulation? acordo é uma Or is this mutação just due ali de to acúmula cumulative de células inflammation that's tronco, worse ou when será people que é por have causa da inflamação a larger cumulativa, amount of que é their bowel pior, involved? quando as It's a pessoas very têm uma fundamental grande uma question, and parte it's maior a do known risk intestino factor, envolvido? but É it's uma never been pergunta fully explained. fundamental, é um It's fator an de interesting risco, mas one. nunca foi Now, explicada it's also important certamente. to acknowledge that Então, it é appears that the importante. rate of É importante cancers in reconhecer IBD também que a have been taxa de decreasing. câncer And no this is a good UTI thing, and tem this is what I tell diminuído, patients, e isso because when patients é with uma coisa ulcerative boa, eu tenho colitis falado are isso para os diagnosed, they go to pacientes. the Os internet and they right pacientes com away a read colite that they're going to ulcerativa, have eles vão cancer. ali para Not that they might have para a cancer. internet e It veem que, literally vão ter says on câncer, many né. websites, Pode you're ter going câncer. to Não, have dizem colon muitos cancer. sites que você And vai remember ter that câncer de colo. historically, E they lembre used to que, recommend patients just historicamente, go and eles have their costumavam colons recomendar que removed os after 20 pacientes, years of disease. They removessem os didn't wait cóluns for depois de anything 20 because anos they da couldn't doença, eles find não it and they didn't know esperavam por what to do. nada, porque eles não That's achavam, eles não changed. sabiam o que But you fazer. can see that Isso even in these mudou, mas population-based você pode ver que até data sets nessas, from nesses Sweden, Olmsted nesses County, conjuntos de dados ali da Denmark, you can Suécia, appreciate Olmsted that the County, da rates appear to Dinamarca, be você pode declining perceber in que as both taxas ulcerative parecem que estão colitis and probably diminuindo in Crohn's na colite colon as ulcerativa e well. provavelmente In the no St. Crohn Mark's ali do cólon surveillance também. database, which is the E a mesma largest and coisa no longest St. surveillance Mark's, nós temos database in the esses world, dados de which is in the maior, United Kingdom, tempo do mundo, you é no can Reino see that not Unido, only have the incidence 40 rates appeared anos, to go e eles down não over the apenas têm as years, taxas de but incidência when diminuindo cancers ao are longo dos found, they're anos, being mas found quando at os cancers earlier são stages. encontrados, são encontrados And being mais found at earlier precocemente. stages, of course, E means sendo that they can encontrados be mais cured and precocemente, those isso patients significa, é do claro, que better. podem ser So we curados, have e esses evidence that's pacientes indirect ficam that something we're melhores. doing Então nós is temos working, evidência or indireta de que maybe alguma because of coisa que some estamos other fazendo reason. está funcionando, Maybe our ou talvez é por secondary outro prevention is motivo. actually doing its Talvez seria a job. We're prevenção finding secundária que dysplasia está in fazendo o seu cancers, trabalho, and we're estamos achando sending a displasia patients dos to cânceres surgery. So e they're estamos coming out mandando os of the data pacientes para a set, and cirurgia. Então eles therefore estão they do saindo well. ali daquele And conjunto maybe de then our dados e se dão control of bem. inflammation is Talvez é better, o controle and da that we're inflamação que reducing está risk melhor, because we're e nós controlling estamos the disease reduzindo o more risco, porque effectively. estamos The controlando a third doença de maneira possibility mais is efetiva. that as A ulcerative terceira colitis has possibilidade gone é que, up in conforme a colite populations, ulcerativa está the aumentando nas type of ulcerative populações, colitis that has o emerged in tipo recent de colite decades is a ulcerativa que different surgiu type nessas of últimas ulcerative décadas colitis é um than tipo the classic diferente de ulcerative colite colitis in which ulcerativa, cancer was comparado com described. a I clássica, o think tipo that's clássico less onde o likely. câncer era And I'll tell descrito. you that E eu in acho que tem menos places in Asia probabilidade that have seen nisso, a rise of porque tem colitis that is lugares na very rapid, Ásia que tiveram um they're now aumento da seeing colite cancers as muito well, and I'm rapidamente e sure eles you não are, estão and vendo therefore that cânceres, seems less e eu tenho likely. certeza que So the vocês message também, is por isso que isso é currently menos to provável. manage the Então a disease mensagem and atualmente perform é você surveillance as fazer o manejo effectively da as doença, possible. And that's what I fazer was o invited to talk surveillance, about. da What's the most effective way da to forma do mais efetiva surveillance? possível. So E qual let's que é a think maior, about this. The qual que first é a thing is forma to mais know what the efetiva de fazer risks esse are, right? surveillance? And I Primeiro divide você the precisa risks saber quais into são os those that are riscos. potentially Eu divido os modifiable riscos and naqueles que those that são are not. What potencialmente I say is modificáveis e immutable. aqueles que não são, So são imutáveis, inflammation, né, assim que eu chamo. Então backwash temos a ileitis, which inflamação, may be a nós marker of temos more ali a extensive ileite, colonic backwash, que inflammation, seria the uma presence of inflamação, pseudopolyps, do which I cólon believe mais personally intensa, is a a marker presença of de previous pseudopólipos, severe isso é um inflammation. marcador, na So minha it's an opinião, de uma indirect inflamação biomarker. severa, então Prior é um biomarcador dysplasia, so since we don't indireto. send A everybody to displasia surgery anterior, anymore, como nós não remember that mandamos todo someone who's mundo para had dysplasia cirurgia hoje em before dia, is alguém que likely to já get teve it displasia again. antes, And having a provavelmente mass vai or a ter de stricture, of novo. course, is E a big tendo risk também factor. uma The things estenose that em are massa, isso immutable também é are um being a grande fator de man. risco. Há They coisas seem to be imutáveis, higher é ser risk, and homem, it probably is better to parece que say eles têm um male risco sex, but I maior, put male gender provavelmente because eu most of the coloquei o studies are gênero, self-reported and they're porque variable the way they geralmente eles são write the papers. auto-notificados, os estudos Longer são duration of disease, I auto-notificados, already só told para não you, the estragar greater ali extent of a colonic duração involvement. maior da Remember, a doença, family a history of extensão colon maior cancer do can be on envolvimento top of the colônico. Se você colitis, tem even if um it's histórico not a family familiar history of de câncer de IBD. colo, isso pode ser em Having cima de PSC colite, is a mesmo very não important tendo risk factor, a which I'll doença talk more inflamatória about, intestinal, and having a tendo younger ali age of diagnosis uma independent idade mais of jovem disease de diagnóstico duration. e tendo ali a So you have to colangite think about what are the esclerótica individual primária risk também. factors Então for the vocês patient
precisam in front of pensar me nos when fatores you de make risco individuais decisions. para esse paciente à Now, minha what we've frente been learning quando as eu tomo uma well, just decisão. like in the general O que nós population, aprendemos younger também, age colon assim como na cancer is população occurring em more geral, os often. cânceres de We've also cólon mais learned that this precoces may be acontecem com maior true in the frequência, IBD aprendemos que population. isso pode ser And now there have verdade been a também number of na studies that população de suggest doenças that if we inflamatórias start intestinais. E tem vários screening at estudos que 10 years, sugerem que which se is nós where people começarmos had a triagem suggested aos we do 10 it, anos, we may be onde as missing as pessoas much as sugeriram, 6% nós of podemos perder cancers. até So 6% we dos want to cânceres. start a little Então, earlier. nós The queremos American começar College of um pouquinho mais Gastroenterology Ulcerative precocemente Colitis no guidelines that American I College co-authored
we pushed it as back to diretrizes do 8 American years. So it College, doesn't say nós colocamos start para 8 to 8 10 anos. years Então after não é começar diagnosis de or 8 a after 10 symptoms. anos depois do It now says diagnóstico ou start depois at dos 8 years, sintomas, and we agora believe diz that's comece right. aos 8 anos. E nós We acreditamos que also isso have está learned from certo. multiple studies, and Nós também unfortunately, aprendemos a this could partir be de a vários longer table estudos, than what you see here, infelizmente but isso these are pode ter uma 3 of the tabela mais studies, longa aqui, that the esses são degree 3 of dos estudos, histological que o grau inflammation de is associated with inflamação the risk of histológica colorectal está associada neoplasia. com o risco de Histology. neoplasia So this is coloretal, important a because we histologia. talk about Então whether isso é we should be importante, treating porque nós colitis falamos to sobre histological tratar a control, and we colite, haven't quite isso em gotten there on termos the de treatment controle front. It's an histológico, interesting nós não question, chegamos but we ainda do nessa know that the parte more da inflammation terapia, you isso é uma have, if questão you look at interessante, mas biopsies quanto over mais time in inflamação que patients, nós the tivermos, nós higher the sabemos rate of disso, subsequent ao longo cancers. do If tempo you look at existe our study ali at the uma bottom, taxa which is maior the de third one câncer. there, Se vocês you olharem can no nosso appreciate estudo that aqui, é o the terceiro ali odds embaixo, ratios vocês podem for perceber que os subsequent odds cancer ratios were para o 3-fold câncer greater subsequente in era de general with 3 patients vezes who had maior em geral cumulative em inflammation, pacientes que and we tinham did it ali by inflamação categorical cumulativa. scoring. E nós Now, how do you fizemos isso de incorporate that acordo into com o clinical score practice? categórico. E Well, como é if que you você have a incorpora isso na patient prática who on their clínica? last Bom, se você tiver um colonoscopy was paciente que inflamed, na última you should know that colonoscopia they're estava com already in a inflamação, category você where deveria that risk saber is que já twice existe as high essa as if they were categoria para not. eles, o If risco é they 2 have that vezes over maior do que time, se não the estivesse. question then Se eles tivessem becomes, isso ao what longo do is the tempo, a overall questão risk the então se longer torna they qual que have seria o it? And I'll risco show you quanto that in a mais minute. tempo que eles têm So isso. Eu vou this is mostrar isso daqui a on the pouco. left, a Aqui, very nice study, à again from esquerda, nós St. temos um Mark's in estudo the muito UK, bonito, novamente, do where they St. created Mark's, essentially an no Reino arithmetic Unido, onde eles formula where criaram they ali add uma up the fórmula amount of aritmética, inflammation onde eles over somam the a number of quantidade de colonoscopies inflamação and em relação years ao the número de patients had disease. colonoscopias e anos And que o based on the paciente teve a formula, they were able doença. to show E de that it acordo com wasn't essa just fórmula, eles how conseguiram much mostrar inflammation que was não on a era single apenas quanta exam or inflamação que two, estava ali it em um was the único exame ou cumulative em 2, inflammation that era, they na call an verdade, a inflammatory inflamação burden cumulativa, eles that chamaram isso de increased the carga risk of inflamatória, neoplasia. que aumentava o On the risco ali right da is a neoplasia. subset E from aqui à the study I direita, just nós showed you temos from um the University of subgrupo desse Chicago estudo que eu from my acabei de lab, mostrar para where vocês, da we Universidade de validated Chicago, do their meu score. laboratório, Now, onde how do nós you interpret validamos o that for score your deles. practice? Well, Agora, there's como a é que few você things. interpreta isso na sua The prática? Bom, implications of tem várias understanding coisas. cumulative As implicações inflammation de and entender colorectal a inflamação neoplasia in cumulativa colitis na are, neoplasia number coloretal, one, na the colite, em acknowledgement primeiro that lugar, patients who are walking around reconhecer que os living with pacientes que active estão andando por inflammation aí, vivendo have ali an com uma increased inflamação risk than ativa, those who are in têm um remission, aumento de regardless of risco, disease começando duration. comparado com aqueles que Number estão em remissão, two, independente da that duração da control of doença. the disease Número over 2 é que o time is controle really da important. So doença the ao longo do message to tempo é muito patients is we importante. want you to be Então a in deep mensagem para os remission and we pacientes é: want it nós to queremos que vocês last. estejam em remissão Number profunda e queremos que three, isso it dure. O suggests número that the 3 risk is not sugere set que o after a risco single não está episode of severe estabelecido depois de inflammation. um That in episódio de fact, inflamação you can severa. modify the Na risk if you verdade, had você pode severe modificar o inflammation, risco maybe se you were você tivesse hospitalized for inflamação bad severa, de ulcerative repente você foi colitis, but now hospitalizado you're in por causa de remission colite for ulcerativa ruim, years, mas then agora that você might está in em fact remissão durante reduce your anos. risk. And we Isso, na have verdade, a pode paper that reduzir o just seu got risco. accepted E nós that temos showed um that if artigo we que get the acabou de ser histology all the aceito, way back to mostrando que se normal, nós pegarmos a the risk of histologia dysplasia is even voltando ao lower, normal, which a makes sense, displasia but é it ainda hadn't been menor. shown Isso before. faz And sentido, mas não therefore, tinha sido it mostrado supports the antes. general E, strategy that portanto, we should isso dá try to suporte à treat estratégia through geral, que nós endoscopic devemos improvement tentar at least, tratar and aí maybe para ter uma even melhora histologic endoscópica, pelo control. menos, It's a e até very um controle important message, and histológico, this is a talvez. relatively Isso é uma new mensagem muito concept as this has importante. evolved. E isso é um conceito relativamente Now, in novo que foi PSC, of course, we desenvolvido. recognize that Agora, patients no with PSC have a PSC, higher nós risk than reconhecemos os others. We don't pacientes know que têm mais why. There are risco, many nós não theories that maybe sabemos por it's some quê, kind of existem várias carcinogenic teorias, bile de repente algum acids. tipo Maybe de it's because they've had more ativo inflammation than we carcinogênico, de realized repente eles because têm they mais have inflamação do que nós relatively less severe percebemos, porque colitis. eles têm But the bottom menos line is we colite know that grave, patients with mas PSC basicamente nós have a sabemos que higher rate of pacientes com cancer. PSC And têm what uma we taxa showed a maior de couple years câncer. ago E now o que in nós the mostramos há 2 CGH anos journal atrás, was that no, na patients revista with CGH, PSC had more é que os pacientes histologic com PSC inflammation in their tinham
tenham proximal mais colon inflamação than in the histológica distal no colon. cólon And by the proximal do que no way, patients distal. with E PSC have os a higher rate of pacientes com dysplasia and PSC cancer têm in the uma taxa maior proximal de colon displasia e than in the câncer distal também colon. no colo So this is a proximal do very que no important distal. message. Number Então one, isso é uma it mensagem muito explains a bit importante. more Em why primeiro patients with lugar, PSC explica um may not pouquinho have mais por que os active pacientes com colitis PSC, de symptoms. repente, Their não têm inflammation is in sintomas the de part of colite the colon where ativa, they won't a feel it as inflamação está numa much. parte do cólon Number onde eles não vão two, sentir it tanto. reminds us that Número we really do 2, need to be isso nos looking lembra que nós annually in these realmente patients, precisamos dar not uma just for olhada dysplasia, anualmente a esses but because we pacientes, can't não rely apenas on what's procurando a going on with their displasia, disease
simples, porque não activity podemos is nos going on, how they're basear na feeling, atividade maybe de a acordo com a calprotectin is atividade da helpful in doença, de that acordo setting, com como eles but estão we se need to look for sentindo, dysplasia. e And nós number precisamos realmente 3, the procurar a fact that there's displasia. E número increased 3, o histologic fato de que inflammation in the existe proximal uma colon inflamação histológica suggests that's maior why no patients cólon have proximal, dysplasia and cancer sugere more often in the que proximal por colon with por que esses PSC. pacientes So this, têm I esse believe, it câncer was in ali no CGH, cólon but I think this proximal is a com very maior important frequência. paper. Então And eu obviously, acho I'm que biased isso because é it um came from artigo my muito fellow in my importante. group, É but we're claro que eu very tenho um excited viés, about porque this, veio and we de um think fellow it's do an meu important grupo, mas finding. estamos muito Now, animados com isso e subsequently, achamos que é people have also importante. said, well, how often do we need to do Subsequentemente, as surveillance pessoas falaram if a assim: "Bom, patient então com has que frequência prior vamos fazer dysplasia? esse And what surveillance this ali nice se o study, paciente which já was teve from a displasia?" combination Esse of estudo muito European and bonito, que American foi de uma combinação collaborators de demonstrated europeus, was colaboradores, that né, europeus e if americanos, you o que have ele two demonstrou? negative Se exams, você good tem exams, with 2 no exames negativos, dysplasia, exames the bons, sem subsequent risk is very displasia, low, and o you can risco start to subsequente é muito separate baixo out the e você pode intervals again. começar a So how separar do ali I os choose intervalos intervals um for do outro. Então, follow-up? como é que eu Well, if it's escolho os PSC, it's intervalos para always fazer o annual. segmento? If Bom, it's se for somebody who's PSC had é prior sempre anual. dysplasia, I Se for do alguém que já more teve frequent displasia exams, one at anteriormente, 6 eu faço months, exames mais and then I'll frequentes, do um a another cada one 6 6 months meses, after that, depois eu two faço um short outro interval 6 meses exams. And depois. if they're Então são negative 2 exames com intervalo subsequently, mais I will curto. let them E se start forem separating out. negativos, I don't go posteriormente eu all the way to começo 5 a years, aumentar which o is what the tempo entre os British exames. Eu não Society chego a guidelines 5 would anos, suggest que é o que a in somebody sociedade with no britânica dysplasia. sugere em The suas most I'll let diretrizes, my que alguém patients que não go tem who are doing displasia, well would o be 3 máximo dos years. meus pacientes So seria how de do 3 we anos, aqueles que detect our estão indo bem. lesions? Então, como é que Well, nós one of the detectamos as most nossas important papers that lesões? tried Bom, to summarize um our dos current artigos approach, and mais now it's becoming importantes, somewhat tentando dated, resumir as nossas was this abordagens, e isso está até consensus ficando statement obsoleto já, paper called seria essa CINIC. afirmação Now, de often it's consenso. misquoted Ele as a foi chamado de guideline. esse artigo It's foi not a chamado de guideline, it CINEC. was a Eles, consensus statement of às vezes experts. confundem isso And com I uma was part of the diretriz, não group, é and uma I'm proud of diretriz, é what the só group did, but I afirmações de want to make sure you consenso. Eu fiz understand parte that this desse was grupo the do best consenso, e eu quero que expert vocês entendam recommendations, que not foi a guidelines. melhor foram as So number melhores one, they recomendações acknowledged de that high def especialistas, não scopes são are better than diretrizes. standard def Então, primeiro, scopes. eles viram que os Narrowband endoscópios de alta imaging was definição são not better melhores do than que os white light padrão, at that e time, essa but has imagem de banda subsequently been estreita não foi supported by melhor do evidence, que a luz especially when you're branca, using a e high teve def o scope. suporte de evidência, especialmente Dye quando você está spray utilizando os chromoscopy endoscópios was de alta better than definição. white light A endoscopy cromoscopia dye spray in era melhor do standard que a definition endoscopia de luz scopes. branca, At the time of e isso CINIC, nos it wasn't clear endoscópios if that was padrão. true with high def Na scopes. na We época now do know that it Sinek não probably is estava not. claro isso. Nós sabemos Newer que isso hoje em technologies dia enable não é o ongoing caso. surveillance instead of Tecnologias sending mais everyone to novas surgery, permitem um and surveillance there's contínuo em vez distinction de mandar between todo mundo para a follow-up of cirurgia, e visible tem and distinção discrete and entre o resectable segmento de lesions uma displasia and those that are visível e found uma by random ressecável, or daquelas que são non-targeted encontradas biopsies. ali de So maneira that's the randomizada ou summary of biópsias CINIC. sem Now, alvo. what have we Então, learned? isso Well, first seria of o all, resumo there do was a lot Sinek. of E o que evidence que that nós fed into aprendemos? CINIC. Em One primeiro was lugar, tinha muitas most dysplasia is evidências do actually Sinek. visible. Uma era So que a maior despite the parte da fact that we displasia é were all invisível. taught when we were Então, in mesmo com o training, fato de que and nós those who are older aprendemos, né, quando remember estávamos this, treinando, we e thought aqueles que são mais dysplasia was velhos lembram invisible, disso, which is nós why we did achávamos que random displasia biopsies, and era that's why we sent invisível, por isso people to nós fazíamos as surgery when we were biópsias, lucky por isso enough nós to mandávamos find as it. pessoas para a There was a cirurgia, study at quando the nós St. Mark's encontrávamos. Hospital. There was a Mas tem um subsequent estudo ali study do St. here at the Mark's, University of um Chicago, outro estudo and we aqui na learned Universidade de that most Chicago, e dysplasia nós is actually aprendemos que a visible. maior So the parte da first thing to displasia, na remember verdade, é is we should keep visível. our eyes Então, a primeira open coisa a and lembrar é target que nós things that precisamos look deixar os olhos abnormal. And abertos by the way, e this ver as retrospective coisas que study that I parecem did normais. when I E esse was a estudo junior retrospectivo que faculty eu member fiz quando eu era was um with membro standard def júnior scopes. ali, This wasn't even with our high def era com scopes. esses Now, endoscópios subsequently, there have been padrão, many não era nem com studies aqueles that de alta have looked at definição. E vários chromoendoscopy estudos que vieram using depois, dye olhando para a spray in cromoendoscopia, utilizando standard dye def and spray, in high e def isso na definição scopes. padrão e em And alta of those that definição, are nesses randomized endoscópios. controlled trials, Daqueles which que are on the foram left side of dos this estudos slide, randomizados you can controlados, que estão à appreciate esquerda that desse there slide, was vocês not a conseguem significant, perceber que não there was teve not a large difference between them, não but teve, there assim, uma was grande some diferença benefit entre to eles, dye mas teve algum spray
Isso, em over relação ao dye the spray, white light em and relação detecting à dysplasia. luz branca, You na can detecção appreciate da as well that when you displasia. looked at the Vocês difference podem between perceber também scopes, que quando it vocês olham was para a true in diferença entre os standard endoscópios, endoscopes where era chromendoscopy with verdade dye que spray was os twice as a good at cromoendoscopia detecting com dye dysplasia spray era as 2 white vezes light. melhor But na when you used detecção a de high displasia definition comparado com luz scope, you branca. Mas lost quando você statistical utilizava o endoscópio significance. de alta In the definição, isso perdia non-randomized controlled o trials, significado these are hard estatístico. studies to Os do, estudos so I não have all due randomizados respect são to my difíceis de colleagues. fazer, e You eu have to respeito bastante os meus appreciate colegas that when que you are fizeram. not Você precisa randomized, perceber que you can quando see você não that estava dye spray randomizado, had dá para ver substantially que o dye increased risk spray
of teve um finding aumento dysplasia de compared risco to de white light in achar a both standard displasia def comparado and com a high luz def. branca But you can no also endoscópio appreciate de when they're alta not definição e randomized de definição that the padrão, mas endoscopist não may be biased in randomizado, how o they use the endoscopista pode technology ter and uma how they look for viés em dysplasia. relação ao uso da But that tecnologia e might be como ele okay. To busca a be biased displasia. looking for Mas, de dysplasia repente, means tudo you're bem. finding it. Tem um I'm just viés de trying to achar a play devil's displasia, de repente advocate você here. está realmente In addition, we achando, have né. some Eu studies estou that have been very estou interesting. This is a sendo, very assim, o large advogado do diabo retrospective aqui. study Bom, isso where aqui é um they estudo found that retrospectivo the muito use of grande, chromo in e eles surveillance did descobriram que a not increase utilização de dysplasia cromo ali detection no over high surveillance def não white light. aumentava a You can detecção see de this is the displasia, largest study só that mais looked do at que that, and usando a that's luz because it branca. was Esse é um estudo retrospective. maior que The fez prospective isso, studies e are ele era very hard to do. retrospectivo. Os So they estudos concluded prospectivos that são it muito wasn't difíceis de fazer. necessarily E eles concluíram que não important era to do chromo in necessariamente everybody. importante I fazer think o that cromo that em might have todo been a bit mundo. short-sighted, but it Eu was an acho que isso, de important study repente, nonetheless. foi meio When you're míope, não é, essa using visão chromo foi meio or high míope, def mas with quando você está narrowband utilizando o imaging, cromo alta you want to be able definição to understand com what you're as looking imagens em for. banda And I'm sure estreita, that this de repente você precisa particular entender o audience que this você está morning buscando. E knows esse público about de pit hoje de manhã patterns, sabe but it's important exatamente to sobre acknowledge esses that these can be padrões, very mas é helpful. It's importante essentially verificar in que isso pode vivo ajudar. pathology Isso é if you're in doing it vivo, é right uma and you know what you're patologia in looking vivo. for. Se você And the estiver fazendo neoplastic and certo, você sabe o que está non-neoplastic patterns procurando, are well e described. aqueles padrões And therefore, plásicos e this is what led neoplásicos to são the bem consensus descritos. E é isso scenic que levou àquele statement that if you consenso can see it chamado and CINEC, remove it, aquela you can afirmação do follow consenso. up, as Você pode opposed ver to e if you find it remover, você pode fazer o accidentally segmento, or you can't diferente remove de it, achar you of course need to acidentalmente ou não consider and podendo send them to remover. surgery. Aí você So if it's not precisa going to mandar, be de repente, pra everybody, who would you do cirurgia. chromo Então on? não vai And ser this todo is what I do mundo in que my vai fazer practice. o cromoendoscopia, e Certainly, é isso que eu faço patients na who have minha prática. previously Com confirmed certeza, dysplasia os or who have pacientes que multiple já risks and who are confirmaram a not going off to displasia surgery, I do chromo in their e que follow-up. não estão indo ali para a I use cirurgia, eu selective faço cromo para chromo o to segmento. define lesions. Eu So if I utilizo see o cromo something, I seletivamente may para then definir as spray the lesões. dye Então, de spray. repente, My eu vejo preference alguma is coisa, methylene eu blue posso colocar o dye on the spray, que é lesion o to azoto clarify metileno, na better minha because I really preferência, like how that coloco isso looks na and what that lesão, shows me. eu realmente Obviously, the gosto da patient has to have aparência e o minimal que isso me mostra. inflammation and a É very claro que o good paciente precisa ter taxol um prep. mínimo de I inflamação include e PSC uma here, but I want preparação to muito tell boa you ou there's no excelente. study that I Eu know queria of that dizer shows aqui that no chromo is PSC, não better tem for nenhum patients with estudo que PSC mostra que cromo compared é to white melhor para light. pacientes They com might be PSC just the same as comparado the com a other luz colitis branca. De patients, repente, pode and ser all these exatamente other igual aos outros recommendations pacientes apply. com colite, e todas In as outras addition, there recomendações are são a couple aplicadas. studies that I'm aware of, Além including disso, tem ours, alguns that show estudos que eu that conheço, after inclusive o dysplasia is nosso, found que either by depois da random displasia ser biopsy or achada, maybe even ou com visible biópsias under white randômicas, light, ou até visível subsequent na luz chromo has a branca, benefit. So if you o find cromo it in a posterior patient tem um with white light and benefício. you're going to Então, se do você that achar 6-month com a luz follow-up, branca em uma use chromo ocasião, e then. você vai fazer o And in segmento both de of these 6 meses, studies, the você pode usar DPEC o cromo study is também. obviously larger than Nesses dois mine, estudos, o but in estudo both you DPEC é see maior do that que when o you meu use estudo, chromo, mas nos you were dois able to vocês find percebem que more quando lesions utilizamos o and it cromo, did nós conseguimos influence achar mais practice. lesões And e in fact, in realmente isso my study, we influencia a even found prática, influenciou two a prática. cancers when we No meu did estudo, chromo até achamos 2 follow-up cânceres after quando fizemos dysplasia was cromo seen no on segmento white light. depois da So displasia there ser is some vista benefit com to a luz doing this branca. Então existe subsequently. algum So if benefício you em want to fazer think isso of your regular subsequentemente. colonoscopies Então, se with você high quiser def pensar or ali na narrowband colonoscopia as being regular about de alta screening definição, and de banda when you estreita, identify fazendo dysplasia, isso you do como chromo a or you send it triagem, to a quando você colleague who can then do identifica a chromo, displasia, that você might be a manda good ali use of para the alguém que faça o technology. cromo, isso de So repente what é um bom about uso da narrowband imaging tecnologia. or E no virtual caso de imagens de chromoendoscopy? banda Is this as estreita good as ou dye a spray? cromoendoscopia Well, a virtual, é tão boa meta-analysis quanto o would dye spray? suggest that it might Uma be, meta-análise especially with high sugere que, de repente, definition pode ser, scopes. You can especialmente see com os here that there's endoscópios a de alta variety of definição. different virtual Vocês podem ver aqui que chromoendoscopies. tem uma There's variedade de autofluorescence, there's cromoendoscopias virtuais, iScan, tem a there's the Fuji autofluorescência, system of tem o intelligent color iScan, enhancement, tem o and then there's sistema what I've Fuji referred to de as aumento da narrowband cor, imaging, which e is what tem o I que eu use with chamo our ali Olympus de scopes. imagens de banda You can estreita, que é o see que that nós in utilizamos para o general, it might Olympus. be just E as vocês podem ver good que, em as dye geral, spray. And pode ser therefore, in my tão bom quanto o dye practice, spray. I E, routinely portanto, na use minha narrowband prática, imaging while eu I'm removing rotineiramente during utilizo essa withdrawal, banda estreita and I use ali, dye spray na only in remoção, specific
eu specific utilizo dar situations spray otherwise. apenas em And I think situações that there's específicas, more no caso. technological improvements E eu acho que coming, tem and if you're mais comfortable doing it avaliações and you know what treatment tecnológicas que patterns estão should look chegando, like, melhoras you can incorporate tecnológicas, that into e your vocês practice. precisam, de repente, What has incorporar essa also questão been dos padrões na described sua is an prática. increasing O que number of também patients foi who have undergone descrito um número endoscopic aumentado de submucosal pacientes que dissection fazem
to que fazem ali a remove dissecção colitis-associated hã, dysplasia. Of submu course, endoscópica our colleagues in submucosal, Japan have done para this remover a well. displasia There's associada à also a colite. nice Os nossos series colegas do from Japão já Italy, fizeram isso and you can também. see Tem a uma série couple bonita more também da recent Itália, series that e have vocês podem described ver this. também This umas is a outras tough séries thing mais to recentes do, and it descrevendo also has isso. Isso aqui é complications uma that coisa you need to difícil know de se about. So fazer, it's tem important complicações que to você be precisa saber careful and to também. know who's Então é doing this. importante tomar In my cuidado e saber quem experience, está fazendo the only isso. place Na where I minha felt this is experiência, o useful único is lugar when que eu it's achei que rectal foi útil dysplasia, é and then I quando é have uma my displasia interventional retal. endoscopist E aí help eu me with tenho that. o meu endoscopista So when would intervencional ali colectomy que me be ajuda. indicated? Well, I think you have to Quando que a risk colectomia é stratify indicada? Eu patients acho que and você risk precisa stratify estratificar o risco dos based on the pacientes, e essa dysplasia estratificação that's de found. risco é de For the acordo com a patient displasia and encontrada. disease-related O factors, I've outlined paciente them e para all os for fatores you, and I've relacionados à told you men doença, eu versus descrevi women, aqui, the eu degree of falei assim, homens inflammation versus over mulheres, time, o grau the de willingness inflamação of ao the longo do patient to tempo, stay a actively disposição do surveyed paciente de versus those who ficar are ali sendo non-adherent. observado And then the ativamente versus dysplasia-related aqueles que não são factors, the aderentes higher a the grade isso, of e também as dysplasia, questões da the displasia, né, morphology, quanto whether maior it's grau flat da or displasia, polypoid, a whether there's morfologia, se for multifocal or achatado ou tem unifocal, and polipoides, whether it's se been for seen on focal more ou than one multifocal ou exam. All unifocal, of these e things já get foi visto em factored mais de um into a exame. surgical Todas essas recommendation. coisas são fatoradas ali na There have been recomendação a para a couple cirurgia. studies now, including one from our Tem 2 center, that estudos show that agora, inclusive um do segmental nosso colectomy centro, may be que mostraram reasonable. que a On the colectomia left is segmental the pode ser study algo from our group, razoável. again, my À esquerda fellow temos o estudo at do the nosso University of grupo, Chicago, novamente o meu where we fellow had a na number of Universidade de patients who Chicago, onde nós selectively tivemos went vários for pacientes que segmental resection. seletivamente You'll notice fizeram that ali uma more of them were reseção Crohn's than segmentar. ulcerative Então vocês colitis, percebem que but a it maior has been parte done in era de some Crohn, patients não with de colite ulcerative ulcerativa, colitis. mas já And foi on the feito também em right alguns is another pacientes com colite study from our ulcerativa. À colleagues direita temos in outro Europe, estudo dos where they nossos showed colegas na similarly that Europa, this can be e eles performed. mostraram da mesma I forma have que isso some também pode ser caveats, though. feito. I don't Eu think this tenho is ali necessarily the algumas right approach ressalvas. Eu at acho que all for não é young patients. necessariamente a I abordagem think that number certa para one, you need to pacientes make sure jovens. people Eu acho are que, em in primeiro lugar, você complete, precisa ter deep certeza que as remission. pessoas Doing a estão ali segmental numa resection with remissão someone who has completa dysplasia, but e they're actively profunda. inflamed Fazendo doesn't ali make uma sense. ressecção com alguém Number com two, I think it's displasia when que they está have a com muita single inflamação, não focus of faz sentido. dysplasia, Eu acho que quando eles as têm um opposed to foco de displasia multifocal dysplasia, único, which I think is a comparado patient who's going to com have problems in the um remaining foco colon. múltiplo, Number e eu acho three, que, se the esse é o caso, patient is vai ter willing um and able problema to no have restante do ongoing cólon. surveillance Número of 3, their se o retained paciente consegue colonic fazer o and rectal active mucosa. surveillance And ali number da four, mucosa in retal general, e we consider colônica. it for E people who número are 4, older, geralmente nós where consideramos having an para pacientes um pouco ileostomy mais or having a velhos, aqueles J-pouch que is têm going uma to be difficult or ileostomia not even ou uma bolsa em possible. J, And se therefore, we isso vai ser difícil endorectomy ou to até nem vai maintain ser continence. possível. Obviously, they can't Então have rectal deixamos isso dysplasia. ali. So there are É some claro que very eles não podem ter specific displasia do subtypes reto. of Então, patients tem ali where subtipos segmental bem resection may be específicos de considered. pacientes So my para a last slide is a ressecção, summary. ser Here's what I considerada. propose Então, as meu your último active slide aqui surveillance desse algorithm. resumo, isso que eu You should proponho para start vocês with a como screening algoritmo para exam o active at 8 surveillance. years, except Vocês for those with começam ali com a PSC. triagem em 8 You need to anos, be thinking carefully menos about what aqueles are com my PSC. patient's Você precisa individual risks, pensar including cuidadosamente os subtipos cumulative individuais de cada inflammation over paciente, time. inclusive a If inflamação you're using cumulativa ao longo standard do definition tempo. scopes, Você está the utilizando os results are in endoscópios de padrão, repeatedly. We know dye de spray definição is padrão, appropriate and needs você to be precisa used fazer to ali better o see dye what you're spray, looking precisa ser for. utilizado, ele é If you're using a adequado para high ver o que você está definition scope, there buscando. are enough Se você está studies utilizando um now that endoscópio de either alta definição, electronic or tem virtual estudos chromo or suficientes, dye spray are eletrônicos options, ou and even some cromo data ou to dye spray, suggest são white todas light might opções, be e até alguns okay dados if it's a sugerindo clean que a luz colon branca in também remission. pode ser boa, The role se of for um random cólon em biopsies is remissão e uncertain, limpo. but I do Essa use them when I'm biópsia trying randômica é to assess an incerta, mas area eu that's utilizo inflamed and quando I estou can't tentando see avaliar very uma área well, inflamada or e eu não when I consigo want to ver just muito assess how bem, much ou de inflammation there repente is, quando eu which quero is a separate avaliar quanta lecture. inflamação existe, que When é you uma find palestra dysplasia, separada. if it is Quando você acha a endoscopically displasia, visible se and you for can remove it endoscopicamente completely, the visível e você current puder remover data and guidance completamente, would os dados suggest that you can atuais e as perform active diretrizes sugerem que surveillance, você pode which means fazer a active short interval surveillance, que colonoscopy or significa ali two, um and if those intervalo are curto de negative, you can go colonoscopia back ou to an 2, interval that e se you'll isso for decide. negativo, você pode If it's voltar ao intervalo flat que or você vai found decidir.
Se estiver, assim, accidentally a achatado random ou se tiver biopsies ali or is uma descoberta, unresectable, you need to then send acidental them for ou não for surgical ressecável, você consultation. precisa If mandar it's ali para uma multifocal consulta or high cirúrgica. Se grade, for they need to go to multifocal ou de alto surgery. grau, And I think that precisa ir this is para a an cirurgia. appropriate way to E eu consider acho que doing this. isso é uma The forma role of adequada para fazer endoscopic isso. O submucosal papel dissection has da not been fully dissecção defined, but if you submucosal have a endoscópica colleague ainda não who's able foi to do so definida and the completamente, rest of mas the se tem um colon is colega que pode okay, fazer isso, o perhaps it's resto do best cólon to está bem, consider that in de the rectum. repente é And mais I'd be interessante interested in what my considerar isso colleagues no might say. reto.
e eu fico interessado em saber o que os meus colegas vão dizer. E com isso, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de atualizá-los na prevenção do câncer nas doenças inflamatórias intestinais. Obrigado, Dr. Rubin. Foi uma ótima sessão, uma ótima palestra. E bastante foi dito sobre esse assunto. E agora nós temos a oportunidade de discutir alguns casos. Nós temos ali um painel, o Dr. Fábio Teixeira, mestre PhD em cirurgia da Unesp. E ele é diretor também de coloproctologia da Clínica GastroSaúde. Temos o Antônio Carlos Moraes, mestre em gastroenterologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Eu ia falar Rio Grande do Sul. E é um grande prazer, é uma grande rede de hospitais no Brasil, e ele é membro também da Federação Brasileira de Gastroenterologia e o nosso GDIB. Temos a Elisa, muito obrigada. Muito obrigado por estar aqui conosco. E também a assistência médica ali de endoscopia no Hospital das Clínicas da USP. E também outros ótimos títulos. E eu gostaria de chamar o Alexandre Carlos para nos apresentar. O Alexandre Carlos é um assistente médico do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, na USP. E ele vai nos mostrar um caso para discussão da displasia. Então, por favor, Alexandre. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite junto à SOBED, e é uma grande honra, né, dar uma aula logo após, apresentar um caso logo após dois maiores expoentes americanos em doença inflamatória intestinal, que é o Bo Shen e o David Rubin. Então, eu vou apresentar um caso meu real, tá, relacionado à displasia e doença inflamatória. Então, trata-se de um paciente do sexo masculino, 32 anos, ele tem uma doença de Crohn de longa data, diagnosticado em 2000, de forma pancolite e comportamento inflamatório e perianal. Era um paciente que vinha fazendo uso da azatioprina, 2 mg quilo-peso, e infliximab, desde 2010. Em 2016, ele entrou em remissão clínica e, após 8 anos de doença, ele era candidato a entrar no screening de vigilância para câncer coloretal e foi encaminhado para a realização da colonoscopia de rastreio. Aqui seria a colonoscopia, né? Então, eu retirando o aparelho, você mostra que realmente é uma pancolite quiescente com inúmeros pseudopólipos, mas ao chegar no reto, nós encontramos algumas alterações, tais como essas duas áreas de lesões plano elevadas, né, de padrão granular, localizadas em reto, né? Como vocês podem ver. Realizamos a cromoscopia, né? Então, aqui à esquerda, a luz branca, e à direita, corada com índigo carmim, em que mostra uma lesão realmente extensa, uma lesão de cerca de 30 milímetros, digamos, plano elevada, granular, em algumas componentes até nodular, né? Talvez pensando no nodular mista. E aí, viemos para a conduta, né, discutimos esse caso com todo o nosso serviço, não só da gastroclínica, quanto da coloprocto, o que fazemos para esse paciente de 30 anos que tinha essa lesão em reto distal. Tratamento endoscópico versus tratamento cirúrgico. Eu trouxe esse caso porque a gente optou, por incrível que pareça, por ISD, né, então foi realizado em ISD em reto, por um dos maiores expertises em SD aqui no Brasil, um dos pioneiros, Dr. Nelson Miyajima, lá do ICESP. Então, ele estava nessa reunião da coloprocto e falou que topava a gente fazer, foi o nosso primeiro caso de SD num contexto de doença inflamatória intestinal. A ressecção foi completa, o histológico veio com um adenoma tubuloviloso com displasia de alto grau, atipia intensa, mas com margens livres.
Esse paciente, obviamente, quando a gente pensou em tratar cirurgicamente, ele não quis fazer a cirurgia, era 30 anos, talvez a cirurgia nele seria uma colectomia total, né? E um paciente de 30 anos ia ficar com um anilho reto, enfim. Ele optou, né, como o próprio Rubin apresentou, ele optou em fazer o tratamento endoscópico e acompanhando, assumindo os devidos riscos. Isso aqui foi o nosso controle, foi uma colonoscopia de 3 meses, em que podemos encontrar 3 lesões, né, plano elevadas, mas lesões pequenas, que nesse exame de 3 meses nós ressecamos, 2 delas veio com adenoma de baixo grau e a outra como inflamatório. Tá? Repetimos a coluna em 6 meses, e realmente não teve mais recidiva de lesão, né? Você pode ver a retração circunferencial compatível com ISD, e como vocês podem ver nesse exame, nós biopsiamos essas áreas, mas não veio mais alterações, lesões residuais. Uma mensagem que eu sempre gosto de passar nesses casos: a gente tem que avaliar, tatuar a lesão. Aqui em reto, você não precisaria a princípio, mas sempre lembrar de tatuar a lesão, porque caso a ressecção endoscópica não venha, não tem os critérios de cura endoscópica, vai ser um paciente candidato à cirurgia. E sempre biopsiar a mucosa adjacente para afastar lesões multifocais, displasia multifocal. Nós fizemos as biópsias, sim, após o ISD. Esse paciente perdeu o segmento porque em 2018 ele se mudou para o Japão, né? Mas continuou o acompanhamento, óbvio, lá no Japão. Eu entrei em contato com ele essa semana. Ele já fez 5 colonoscopias desde então. Infelizmente, eu não tenho as fotos. Lá, como paciente, eles não têm acesso à foto. Mas, pelo que ele fala, paciente super orientado, que não precisou mais de nenhuma nova ressecção, de nenhuma nova ISD até o momento, né? Então, foram passados de 2017 para cá, passados 4 anos, ele vem em segmento. A gente sabe dos riscos de recidiva, mas ele está no Japão, então ele está bem acolhido aí contra a vigilância de câncer precoce. Obrigado. Thank you, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Dr. David, o que você acha desse tratamento endoscópico? ISD, ou será que pode fazer uma ressecção? Bom, em primeiro lugar, eu não falo português, mas eu estava seguindo da melhor forma possível e eu conheço espanhol e isso ajuda. Mas vocês me ouviram na minha palestra dizendo que a dissecção endoscópica é adequada se alguém pode fazer, e isso é um exemplo incrível. Se é que eu entendi bem o caso, vocês foram bem, sim. Você acha que essa lesão poderia ser tratada com a SR, exceção cirúrgica? Na verdade, é uma lesão maior que eu consideraria para MR. O desafio ali é que, se você tentar fazer MR, você vai acabar ali, no melhor cenário, com um pedaço. E você não vai conseguir ali uma dissecção limpa dessa lesão subsequente. Então, nesse caso, eu acho que é um caso perfeito. O que eu queria saber é o segmento. Então, alguém, por exemplo, tem uma lesão grande e disseminada, ótimo, você retirou, é bom para você, bom para o paciente. Mas será que isso é um fenótipo da lesão que nos diz ali que esse paciente daqui a 1 ano vai ter um outro grande problema em algum outro lugar? Ou, espero que não, mas vai ser invasivo da próxima vez? É isso que sempre me preocupa, e é por isso que nós falamos sobre essa observação ativa, né, active surveillance, a pessoa precisa realmente. Eu espero ter entendido certo, eles se deram bem ali. Sim, 5 anos. 5 anos, fabuloso. Parabéns. É claro que é sempre o caso que é apresentado na conferência, né, aquele que deu certo. Exatamente. Muito obrigada. Eu preciso defender um pouquinho. Nós escolhemos porque foi a nossa primeira experiência. Foi uma ótima experiência, realmente.
é um centro ali de BD de São Paulo, e nós escolhemos isso. Eu conto para todo mundo que eu seria criminoso antes antes do Senic, né, se eu escolhesse esse tipo de manejo durante esse tratamento. Mas hoje em dia podemos apresentar e tem algumas Right. situações que So, podemos and considerar o we didn't ESG. talk before I wrote my Exatamente. lecture, Nós so, não I falamos ali included it sobre and isso na said it minha was positive. palestra, eu incluí, eu disse que era How, possível. just for the audience, how many Então, cases did só you para o need to público, do quantos before you casos felt vocês like precisavam you could do fazer this, that you antes de had sentirem que competence? poderiam fazer isso, que How vocês did you tinham get trained? competência para isso? Como é que vocês tiveram seu treinamento? Sim. Não seria eu, não fui eu que fiz, CSD foi um colega, o Dr. Miyashima, que é descendente de japonês, e ele é um dos pioneiros na primeira endoscopia ali com esse tipo de manejo. Nós vimos ali na literatura, é claro, ESD e é mais difícil do que quando você não tem, né, a doença inflamatória intestinal. E temos a experiência ali para os pacientes ali com o DII. Eu não tenho a experiência do meu colega, mas eu acho que ele tem esse número certo ali para fazer And when isso, you do ECD. these, I'm assuming E it's quando você under faz MAC, isso, eu estou anesthesia supondo que é support, com right? anestesia, não é? Certo? Propofol? CEL, Right. Propofol? Sim, And sim. do Sim, you use Propofol, exatamente. glucagon to Você stabilize utiliza the bowel so glucagon it's not também para contracting during the estabilizar o procedure? intestino, para não contrair durante o procedimento? Não. Não. I think, Fábio, could I ask you something? Fábio, será que eu posso fazer uma pergunta para você? Perform the biopsies, Você faz as surrounding mucosa biópsias na after mucosa the ao redor, resection? depois da That's your practice ressecção? or not? Essa é a sua prática ou não? Hello, Chris. Thank you for inviting Oi, me for Cris. this very nice Obrigado pelo discussions. For me, convite a pleasure para essa to be discussão with muito friends. Thank you, interessante. David, for É ótimo coming. estar entre amigos. Was Obrigado, such a David, por very nice participar. presentation. I was Foi talking realmente uma to apresentação Antônio muito Carlos, boa. Eu estava in falando com o Antônio private. Carlos, You can no you privado. clarify everything Realmente você that conseguiu we esclarecer have tudo, doubts tudo que nós about tínhamos ali em termos de timeline, dúvidas about the sobre disclaimer a linha over de the years. So tempo, it was sobre a a displasia very, ao very longo nice dos presentation. anos. Yes, you're Realmente being foi uma very nice, apresentação muito Fabio, but boa. I could be E você está wrong sendo about muito all of it. gentil, Fábio, mas eu posso estar errado sobre tudo No, isso. you could. As we say about Né, my você poderia. father-in-law, Como often nós wrong, falamos do never meu in doubt. sogro, muitas vezes errado, That's nunca em it. dúvida. É isso que ele fala. Chris, É isso aí. regarding Bom, your Cris, com question, relação à sua indeed, when you pergunta, do a resection like realmente, quando Alexandre você showed, faz it's a uma very, ressecção, very como o nice Alexandre nos case. mostrou, um caso You muito bonito, must do some biopsy, você random precisa biopsy, fazer uma it could biópsia be randômica very, ali, very que, useful que pode ser to muito have the útil idea para if you ter essa have a lot ideia. of Se positive você biopsies, tiver these patients muitas must go biópsias for colectomy positivas, esses pacientes because you precisam can fazer uma find colectomia, porque a dysplasia in a você random pode achar biopsy. uma This guy displasia numa has to biópsia be randômica, esse cara underwent precisa a colectomy. fazer ali uma I have just colectomia, a se for o caso. question Eu só tenho uma regarding pergunta this com relação a subject. esse How assunto. could we define very Como que well nós if poderíamos definir muito bem the lesion was removed se a lesão completely? I foi understood completamente that was removida? very, Eu entendi que studied this isso foi muito specimen, estudado, but essa in espécime a foi muito rectum, estudada, okay, you mas can no surveil reto, very ok, well, você but I pode never observar get muito to bem, a mas case like eu this nunca pude fazer um caso in assim other sites of the colon. Just the em rectum, outros in my locais ali opinion, do could colo, be só no reto. surveilled, Na minha opinião, que poderia like Ruben ser said, observado ali, como o because Ruben in other disse, places like in porque em cystic, outros even in the lugares, por right or left exemplo, no colon, it could be seco very ou difficult até no to colo survey esquerdo ou these direito, patients. é bem Could difícil de you observar esse paciente. discuss this a Você little bit poderia more, discutir Alexandre? isso um pouquinho If mais, Alexandre? the lesion
was in another Se a site of the lesão colon, foi would num you outro local do guys cólon, perform the vocês same fariam resection? a mesma ressecção? Alexandre? For me or David Rubin? Alexandre, é para mim? Se fosse Ou em pro outro, se fosse em pro outro Rubin? lugar do cólon, você acha que Sorry. seria... Sorry. No, daria- I heard. Ok, go ahead. My internet. Ok, eu ouvi, desculpa. Then, of course, the É claro easiest, que segment to perform this ESD is in o rectum. segmento mais fácil de se fazer It seria no depends on the reto, né? expertise of the Depende, na endoscopist. verdade, Yes. na especialidade do But maybe profissional nowadays it's only endoscopista, mas eu acho que hoje useful if we performing é rectum. útil Yes. apenas quando estamos fazendo no reto. Tá me escutando? Sim, Yeah, sim. yeah. É, ele tinha cortado. Sorry, é É. porque tinha travado. Sorry. Then rectum, maybe is the Então, easiest place de repente, no reto seria o segmento mais fácil de fazer isso. Of Em course, termos de after scenic, parâmetros, é claro que depois do scenic, some parameters se você tem algum endoscopist has the parâmetro expertise to resect e o these lesions, endoscopista tem ali a if he's especialidade de capable fazer a of, ressecção, se ele he's authorized consegue to do fazer it. isso, Yes. ele está The autorizado para parameters fazer. are, E os good, parâmetros são clear margins defined, com as margens claras, definidas, bem definidas. Se você fizer uma ressecção total da lesão, e os parâmetros histológicos nos mostram que as bordas estão livres, livres de lesão, de adenoma. Yes. Você concorda, Dr. Rubin? Sim, completamente. Elisa. Hi. Elisa, Thank you olá. for having Obrigada. Obrigado por I'd estar like aqui to ask you, conosco. if Eu gostaria de you perguntar think para você that se você acha the que virtual chromoscopy a cromoscopia virtual, so good, then se ela é tão boa the same, ou se é igual virtual chromoscopy and panchromoscopy with e a indrocarmin pancromoscopia com metyl- hidrocarmin What do you think? ou azul de metileno. O que você Yes, acha? first of all, I would Sim, em like primeiro to lugar, thank for the eu gostaria invitation. de agradecê-la For pelo me, it's a honor convite. to be with so Para mim é uma important, honra estar aqui com pessoas tão importantes. lectures, and I congratulate you, Cristina Flores, for the E excellence of the course and SOBED also. I learned a lot. And, eu gostaria de agradecer a about the você, question, Cristina, porque eu I aprendi think, muito aqui, the chromo- mas sobre a virtual pergunta, chromoscopy depends on the eu acho endoscopy. que, na verdade, a cromoscopia have depende do training, endoscopista. Se você on teve o virtual treinamento ali endoscopy, na that's cromoendoscopia virtual, é sometimes in maravilhoso. the IBD, the Às focus, vezes, na covered DI, mucosa, the lesion, and the na lesão na line endoscopy is very mucosa, difficult a because endoscopia the fica muito focus, difícil, we cannot porque see, nós não conseguimos in ver details em the surface detalhes of the lesion. And a extensão da lesão. it's necessary E to watch a lot, assim é necessário surface observar of the bastante, lesion to see ver ali a superfície detail. da lesão, And ver os detalhes. I'd like to Alexandre if E eu gostaria, se o Alexandre, Nelson Miyajima perform a magnification, assim como o Alexandre fez, fazer um aumento ali na colondoscopia. He performed magnification when he did Ele it. fez um aumento ali quando ele fez, sim. Oh, I É, see. But I don't foi o have caso. the pictures. Eu não tenho as imagens. Okay. Great. Ok. Thank you. Ótimo, obrigada. Toninho. Antônio. Carlos. Morning. Hi. Antônio Carlos, bom dia. Nice to Olá. have In you the south. How here. are you in the south? Estamos Yeah, aqui. Como é que vocês estão aí no cold sul? here, but É um it's pouquinho okay. frio aqui, mas tudo bem. I'm thinking here, if Eu estou pensando you aqui,
O que você acha que seria o principal motivo para esse intervalo do câncer? Você sente confiança quando você diz assim para os seus pacientes, para eles fazerem uma colonoscopia a cada 2 ou 3 anos? Ou será que você faz um outro intervalo ali entre as colonoscopias? Ok. Obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite a essa ótima reunião. É fantástico ver o David novamente. David, amanhã é Dia das Mães aqui também. Ok. É melhor você limpar a casa também, hein? É, eu acho que eu também vou ter que limpar a casa, você não é o único. É ótimo estar com o Fábio, com a Elisa Baba, que é uma das patologistas mais completas da endoscopia. Ela tem a associação entre a endoscopia e a patologia, é uma estrela em ascensão. Alexandre e o Gustavo também, é uma ótima mesa aqui. Então, Cristina, um dos pontos principais, quando você pensa no controle, nós também precisamos pensar em um controle customizado. Será que eu posso, não sei se eu posso usar essa expressão. O que precisamos verificar? É a duração da doença inflamatória intestinal, a severidade da doença, a extensão da doença. E uma das coisas que eu não posso controlar é o efeito genético. Por exemplo, se o paciente tem um histórico familiar de câncer, às vezes é mais fácil, mas às vezes você não sabe. Então, depende do nível da lesão, do tipo do paciente, e esse paciente, o Alexandre, por exemplo, é claro que eu não vou esperar 1 ano para fazer o segmento, não é? Talvez 3 meses ou 6 meses depois da resecção, mas o que eu estou pensando que nós precisamos ter é uma direção customizada em termos do segmento. I completely agree with you. Eu concordo completamente com você. Ótimo. Eu acho que nós poderíamos ir ao próximo caso, e assim, e temos ali algumas perguntas no chat, e eu vou endereçar essas perguntas depois do próximo caso, ok? Gustavo, por favor. Então, o caso que eu acabei escolhendo, ele vem a complementar um pouco o caso do Alexandre, parece que foi combinado, e acho que vem complementar de um certo aspecto também para a gente poder discutir talvez a parte histológica e se faria um segmento de repente diferente. Então, trata-se de uma paciente que ela veio referenciada, uma paciente de 46 anos, feminina, uma história de 7 anos com retocolite, tratando com infliximab, e o colega, na verdade, referenciou por ter visualizado uma história de uma lesão ali ao nível do reto. Então, a primeira histórico que a gente tinha de uma primeira colonoscopia é que o setup que ele tinha utilizado era uma EPK1000 da Pentax e de uma lesão, viu uma lesão ali na região do reto médio e demais segmentos normais, e foi tentado então uma ressecção com alça de polipectomia e fez uma biópsia seriada em conjunto com esse processo. Foi uma primeira colonoscopia, né? Então ele já viu, já fez a dissecção. Então essa descrição que a gente conseguia ver pegando o laudo, né, e tentando mais informações, havia uma descrição da ressecção com alça, e na imagem as fotos não eram um arquivo muito grande, mas parecia um aspecto de lesão residual naquela imagem, onde seria a imagem pós-ressecção, né? Me ficou um pouco essa impressão. Na biópsia, uma displasia com baixo grau, um adenoma com displasia de baixo grau, e as informações no relatório do laudo da patologia nessa biópsia seriada, 6 fragmentos, 6 fragmentos ali de biópsia, sem alterações significativas. E aí, 2 meses após, também um aparelho EPK1000 standard. Então, 6 meses após, foi realizada uma nova colonoscopia de segmento e novo diagnóstico dessa lesão
na mesma localização, ficou até uma lesão recidivada, né, que seria o que foi conversado ali, embora provavelmente uma lesão residual. E foi realizada uma nova ressecção apsimil e cauterização em cima com a alça de polipectomia. Na descrição com fotos, a mucosectomia apsimil, cauterização com alça, mas também parecia em um dos pontos, não sei se de repente a foto não era a foto final, mas na foto que estava ali no laudo, parecia em um canto ali que existia alguma coisa visível. E mesma coisa, adenoma com displasia de baixo grau no anátomo patológico. Quando ela chegou no serviço, a gente conversou, então foi feita uma nova colonoscopia, setup diferente, né, uma Olympus 190 com o tubo 170, acho que o David nem conhece, né, só veio aqui pra gente no Brasil, né, gostaria muito de ter o 190, mas 170 já está de bom tamanho. A ileocolonoscopia restante com aspecto normal, não foi realizada nenhuma biópsia seriada nesse momento, eu tinha um NBI ali à disposição para qualquer dúvida, aparelho de alta definição, e o aspecto de uma lesão que eu já vou mostrar à frente, no lugar de descrever aqui para vocês. Então, essa é a mucosa colônica, uma mucosa bem bonita, né, só para evidenciar, e essa era a lesão encontrada, né. Então, já dá para ver que era uma lesão mais espraiada, uma característica mais heterogênea, e áreas de importante fibrose ao redor da lesão, né. Na classificação ali que a gente olhava no padrão de criptas, chamava atenção num ponto central, só que a gente ficava um pouco de dúvida, mas bem disforme, né, várias tentativas prévias de ressecção, cauterização, aí fomos só para melhorar um pouco a imagem, fazer uma avaliação underwater, aí aqui você vê que ela tem um ponto de friabilidade maior, que foi aquela história, né, nunca jogar água em cima da lesão, né, aqui, olha, vamos jogar água, seringa de 60, ó, joga devagar, ó que tá terminando de falar, o auxiliar já jogou, acabou pegando em cima da lesão e atrapalha realmente a visualização e uma avaliação mais minuciosa nessa área, mas a gente já tinha feito isso anteriormente. O NBI dessa lesão, tá, uma visualização aqui melhor, depois de uma maior limpeza, onde dá para definir um pouco melhor ali os bordos, e com a cromoscopia com angiocarmia, uma definição mais interessante ali dos bordos da lesão e aquele centro mais irregular, que parecia realmente que era um centro ali, que é um pouco semelhante àquelas imagens que eu via nas fotos anteriores da colonoscopia. A proposta de tratamento para essa paciente inicialmente era, na verdade, colocar ela num protocolo de estudos do robô endoscópico, que estava aberto o protocolo na época, para a gente tentar uma ressecção em plano total, mas ela não se enquadrou nos critérios de inclusão desse protocolo de estudo. Então, nós propusemos a dissecção de submucosa para ela, já, claro, conversando sobre as dificuldades que eventualmente teríamos. Então, esse é o dia do procedimento. Então, a avaliação ali das bordas. E a minha preocupação inicial era a gente conseguir, pelo menos, um isolamento mesmo dessa área que a gente delimitava como bordas, né, para a gente conseguir ter uma segurança maior caso alguma coisa, de repente, desse errado na dissecção. Então, a gente fez ali as marcações e, realmente, assim, eu não consegui elevar essa lesão praticamente em lugar nenhum. A fibrose era bem importante, não consegui que essa lesão elevasse para a gente trabalhar de maneira adequada. Mas eu fiquei visualmente confortável com as bordas. Então, foi feitas as marcações, ali a marcação lateral, o início da dissecção circunferencial, e aqui o aspecto de bordos que a gente conseguiu. Porém, para se fazer esse final dessa dissecção, foi necessária a utilização de uma segunda pinça de corpo estranho, então eu utilizei como se fosse um duplo canal, e acabou virando uma ressecção em 2 fragmentos. Tá? Acabou virando uma mucosectomia, procedimento híbrido, com uma mucosectomia apsimil no final desse procedimento. Esse é o aspecto final, foi feitas as biópsias dos bordos e a ablação com plasma de argônio nas margens laterais. Tá? E aqui o aspecto final após a ablação com plasma de argônio. No anátomo que veio de informação, era um adenoma com displasia, nesse caso, de alto grau. Até conversei com a patologista, eu sabia da dificuldade dela, da lesão ter sido fragmentada de uma margem
lateral, até falei para ela que eu estava mais preocupado nesse caso com a margem em profundidade, mas ela colocou que uma das laterais ela não podia garantir, então ela colocou como margem lateral comprometida em uma das laterais, margem em profundidade livre, não quantificou em termos de percentual ou em micrômetros, mas colocou como uma margem em profundidade livre de neoplasia, sem nenhuma, não tinha infiltração ali em microvasos e em eixo neuronal, e as biópsias de bordas vieram como normal. E aqui a gente fez um segmento de 3 meses para avaliar a lesão residual, estava com aspecto cicatrizado, e essa é a colonoscopia de 6 meses. Também aqui a gente evidenciou essa área de cicatriz bonita, fiz as biópsias em cima dessa área que também vieram negativas. Thank you, Gustavo. I would like to ask you, Dr. Obrigado, Gustavo. Eu gostaria de perguntar para você e o David, quanto que é comum essa displasia multifocal? Então, com que certeza que nós podemos fazer a ressecção de uma lesão e o intervalo para fazer esse segmento ali da displasia? Bom, em primeiro lugar, foi um caso lindo, e tem umas 2 coisas que eu queria apontar para o público em relação desse caso magnífico. Em primeiro lugar, é que o paciente realmente estava em remissão, porque não tem inflamação. Isso é muito importante ao fazer tudo isso, eu acho. Número 2, é que eu acho muito interessante e ajuda ter aquele segmento de 3 meses. Se eu conseguir direito em português, mas esse segmento de 3 meses mostrou uma cicatrização perfeita da lesão. Esse tempo de intervalo para cicatrização é incrível. Agora, por que a cicatrização é tão boa quando o paciente tem uma colite crônica que não cicatriza em outras situações? É incrível. Eu acho incrível, é muito interessante. Ok, então eu estava admirando isso. Eu acho que é importante saber que o segmento de 3 meses é muito importante. Número 3, eu queria comentar que, às vezes, as pessoas tentam fazer PML ou injetam ali o azul pleno, a carmina dentro da lesão, e se você faz um ESD e a remoção é muito mais difícil ou até impossível. Então é importante para as pessoas entenderem que você não deve injetar na lesão se você está planejando ter alguém outro tentar remover na carne. Tendo dito tudo isso e respondendo a sua pergunta aqui sobre a displasia multifocal, é importante saber se existem várias lesões que estão presentes antes de você mandar uma pessoa para fazer esse procedimento. De repente, você pode fazer isso numa parte do cólon, mas o resto não está sendo visto. Eu acho que nesse caso estava sendo visto. Eu tenho um paciente que na semana passada eu diagnostiquei um câncer ali no cólon de sementes, e a pergunta era: será que ele poderia ter uma ressecção local ou até uma abordagem endoscópica? Mas no segmento, na patologia, ele tinha displasia retal também do cólon ascendente, então era multifocal. Portanto, ele vai ter uma protocolectomia. Então eu acho que é uma pergunta muito importante. Eu não posso dizer um número. Posso dizer assim que é X%, porque eu não sei. Talvez alguém outro possa comentar. Talvez o doutor Mário pode falar, não sei. Thank you. We have a Ok, obrigada. here, Nós temos uma pergunta aqui. I can ask to Eu Gustavo first, then posso fazer essa pergunta para o Gustavo primeiro, colleagues could comment. e depois os outros colegas podem comentar. Pensando que a cicatrização histológica é importante para remover o risco ali de displasia, talvez esteja na hora de focar ali no objetivo de cicatrização histológica para diminuir o risco de câncer retal e displasia, ou será que é muito breve, eu acho que estamos caminhando. Eu acho que é importante acessar as biópsias também durante o segmento da displasia também.
Por exemplo, depois desse procedimento, de repente, você pode fazer algumas biópsias para ver se você já tem ali uma remissão histológica, e não é apenas uma endoscópica. Mas hoje em dia nós não temos esse conceito ali, todos os conceitos desse tipo de remissão, dessa questão histológica, não é? Então, só para diminuir o risco da displasia, você acha que não seria um bom motivo para perseguir esse tipo de objetivo? Well, I think that it's an Dr. admirable Ruben? goal, and it's Eu not that we acho que é don't um know that objetivo admirável, e histologic não é que nós não remission sabemos is a good ali thing. da It is a remissão good thing. histológica, não sabemos se é What uma we coisa don't boa. Claro que é know uma coisa boa. is O que nós não how many sabemos biopsies do we é need to get to quantas show biópsias que accurately nós that we have precisamos achieved it. mostrar We don't que actually understand the realmente para timing of mostrar que getting nós it. realmente There conseguimos are isso. some newer Nós não entendemos studies. o The phase 3 timing trials disso, of tem alguns JAK1 estudos inhibitors mais novos, are estudos de showing fase that 3 dos histologic inibidores de remission JAK1, happens mostrando before ali a remissão endoscopic histológica improvement, which is acontecendo really interesting to antes think da about. melhora endoscópica, que é And we bem don't interessante pensar nisso. necessarily know what incremental Nós não changes in therapy get necessariamente us to sabemos histologic quais as remission. mudanças So, incrementais na and terapia then que nos separately, of levam course, is à training our remissão pathologists so they know how to histológica, e define it with us. separadamente também treinando os So there's a lot patologistas of para eles acharem issues that isso. remain, but I do Então, think that tem moving in várias that direction questões is que an appropriate permanecem, thing mas to eu acho que consider. ir nessa direção é uma coisa adequada para se Please, considerar. May Obrigada. may I Sim, será que eu posso put a little bit of pepper in this discussion? colocar um pouquinho de David, pimenta nessa discussão? Claro, we are claro. going to make like a food Nós from vamos Bahia, fazer David. In Bahia, we have a vamos fazer um prato da spicy Bahia. food. Bahia aqui no That's Brasil é fine. uma I'm área com hungry. comida Yeah. muito temperada, né? Ai, que So bom, am eu tô I, com so fome. am I. Eu também. I have some question regarding Eu tenho algumas when you perguntas find, sobre several biopsies positive for dysplasia. quando Even você if it's a acha várias low-grade biópsias dysplasia. positivas para We displasia, have mesmo se seen for uma some displasia de data baixo from grau. Europe Nós vimos that alguns the dados da indications Europa for e a protocolectomy in indicação uterine ali colitis, para a protocolectomia na colite, the problem of a remission is o decreasing the problema number ali de uma remissão seria diminuir intratability, o and now número we are seeing de much more intratabilidade, e agora nós colectomies estamos for vendo muito mais dysplasia. colectomias So we para are doing a better displasia. job Então, nós estamos fazendo um trabalho get melhor, our colons in remission. estamos However, realmente we colocando are os nossos seeing cólons em much remissão, more mas dysplasia. estamos vendo muito mais So displasia. I think Então, we are gonna eu have a acho very que nós space for teremos ali segmental resection, bastante like espaço David para said, a even in ressecção ulcerative segmental, colitis. como o David We are disse, thinking about that. até na colite When ulcerativa. Nós I estamos graduated pensando as nisso. a surgeon a couple years Quando ago, eu me formei há uns 2 anos atrás como cirurgião, dois anos só, só 2. Eu podia dizer que seria, assim, um pecado dizer que eu ia fazer uma ressecção segmental para a colite ulcerativa. Mas agora, hoje em dia, eu estou muito mais convencido de que nós podemos fazer isso. Então, será que você poderia discutir isso um pouquinho mais, como vocês estão fazendo isso em Chicago? Porque eu acho que nós estamos enfrentando um cenário diferente. Agora nós temos medicamentos muito bons para o cólon, mas nós vamos achar uma outra coisa que não tínhamos no passado, nós nunca tínhamos. O que você acha I think disso? it's a good conversation to have, Bom, and eu I'm acho que é grateful uma for the boa question. conversa para se ter. The Obrigado first pela thing I want to say pergunta. is that if we A primeira treat coisa que eu quero patients dizer é que, earlier se nós to tratarmos pacientes mais deep precocemente, remission, what you're em saying relação à about finding more remissão dysplasia profunda, later o may que você not está happen. dizendo em relação But a achar mais displasia I mais agree tarde, that talvez isso não currently, as we're aconteça. making a Mas eu transition concordo in que the way we think atualmente, about conforme managing estamos fazendo essa colitis, transição na forma de it's pensar true that no we're probably manejo going da to pick up more colite, the better é we are verdade at que this and the provavelmente more vamos ver patients who mais. follow long E term. quanto So yes. melhor nós ficarmos, In quanto the mais terms pacientes of nós how we temos do no it in longo prazo, Chicago, sim. I'll start by Agora, em termos de saying como nós fazemos em the Chicago, eu vou first começar dizendo step to que considering o primeiro segmental resection passo in a se colitis considerar was a having a redução surgeon who was willing segmental to na do it. colite é ter Yes, um that's cirurgião it. que está And I disposto a have 5 fazer. Sim, amazing surgeons, exatamente. Eu tenho and 5 cirurgiões incríveis
jovens early days when I e was proposing nos this, only one momentos of them would precoces, agree. né, quando eu estava So propondo I isso, worked with só um him. deles Now que multiple will aceitou. Então eu consider it, segui but com you have ele. to tell them what you Agora tem want vários and que vão and we work considerar, mas você together. precisa It's a dizer o que você conversation, quer, and e nós I trabalhamos always em tell the conjunto, patient é uma that ultimately conversa. the Eu sempre surgeon falo para o needs to help paciente us know que whether o it's cirurgião possible precisa nos technically and whether ajudar a it's saber se possible é medically, possível and we work together. tecnicamente, se é possível The second thing I'll medicamente, e say nós trabalhamos em is, conjunto. I A think that segunda this coisa que eu vou area dizer needs to é be que eu acho que essa further área studied. precisa And I ser want to mais estudada. emphasize again E eu queria that the enfatizar patient has to be in deep novamente remission. que o Like taking paciente out precisa part of the estar em colon and remissão leaving an profunda. inflamed Então, rectum or tirando parte do sigmoid cólon e is deixando a um reto mistake. inflamado ou sigmoide And inflamada I é um think erro. that if we make E segmental resection eu acho a que quando nós fazemos possibility, a it reseção has to be segmentar, a nossa exactly like I possibilidade suggested in precisa a ser patient who's in exatamente deep como eu remission, falei, in a para um patient who's paciente que willing and está em appropriate to remissão follow up, in profunda a patient where e the está lesion is well e defined and we aceita know what fazer we're um doing. segmento, And um it's paciente onde a lesão está bem those are high definida, bars sabemos to utilizar, cross, but they have to são be met. ali Otherwise, you're níveis just kicking the elevados que can down the precisamos road, sobrepor. Senão você só delaying está the chutando inevitable, aquela latinha and ali, in some né, cases, you're going to evitando o make patients inevitável, atrasando o have worse inevitável outcomes, e, as you às know, I'm vezes, sure. os pacientes vão Hum. But ter I'm resultados very open piores, to como this, vocês and maybe sabem, we com can certeza. collaborate. Mas eu estou aberto Maybe a isso, de São repente Paulo podemos and colaborar, de Chicago repente São could Paulo e have a combined Chicago data set, and we podem can start ter thinking more ali about how um to do conjunto de this. dados Yeah, combinado e podemos totally pensar agree. em como fazer isso. Great. Sim, concordo, Thank you. We concordo. have a situation here. Obrigado. Nós temos Can uma I separação share aqui. with you? Será que eu posso compartilhar com Ellen vocês? asked, A Ellen está perguntando, 46 years old male patient who had um just homem de diagnosed 46 anos de with C. idade, que acabou de ser pancreatitis only diagnosticado 4 com a months after the colite, beginning of the 4 symptoms meses and was depois do found início dos 8 sintomas, millimeters e peduncular foi um pedúnculo de pólipo, né, at que the foi transverse encontrado de colon, 8 milímetros adenocarcinoma, no colo. okay, É in um situ in this adenocarcinoma polyp, in situ, ali and nesse free pólipo, margins. Usually e this margens case would have livres. a total Geralmente, colectomy. esse caso Does teria uma it colectomia total, evidence for fazia uma avoiding colectomia total. surgery if Será que we go existe to evidência para histological evitar a remission and maybe cirurgia, se surgery ele is fizer problem? ali What do you think? a parte histológica? O que vocês So if I'm acham? understanding the case, Chris, Então, se é que eu entendi bem, adenocarcinoma, Cris, but in Yeah. é um what stage is adenocarcinoma, it? mas qual estágio? I think She in situ, didn't- probably. in Ela situ, não yes, in disse. situ. Ah, in Okay. situ, isso. And the question is whether we would A pergunta consider é se segmental. nós vamos fazer segmental, se for necessário ir para a colectomia, ou será que nós podemos fazer o segmento desse paciente Why don't I com ask um my bom colleagues? programa We've ali heard some de wonderful observação. presentations Eu vou here. perguntar para os meus colegas, nós Alexandra ouvimos or ótimas Fabio, apresentações aqui, o Gustavo, Alexandre, o what Fábio, would o you guys do Gustavo. here? What do you recommend? O que vocês fariam aqui? O que vocês recomendariam? If there is Depende. curative, Depende se tem parameters. The os histology, parâmetros the curativos, a deeper, histologia, no invasion, e também se não existe invasão mais profunda, isso visto pelo patologista, não apenas a histologia, adenocarcinoma ok, mas seriam margens livres, no in situ sim, se é in situ, all the exatamente. criteria. In situ e as margens livres, ok. For me, Sim. if there is all the Para mim, curative criteria, endoscopy, se tiver os critérios ali parameters, curativos it's da okay. endoscopia, Only esses follow-up. parâmetros curativos, tudo agree? bem, só faz o Elisa? segmento. Yeah. Você But in concorda, this case, doutora important Elisa? also remember that É important to importante tattoo lembrar this area. que é importante That's it. fazer a Not so easy tatuagem to- nessa not so área. easy Sim, to não é tão identify the fácil, scar. Perfect. não é tão fácil ali. I totally agree. Perfeito. I totally agree Eu with my concordo, colleagues, but we concordo must tattoo completamente com os this meus lesion colegas, just in mas case. nós precisamos ver essa lesão ali, tá? Precisamos tatuar essa lesão. May I ask a question to Dr. David? Deixa eu só fazer uma pergunta para o Dr. David. Sim, claro. Thank you very much for your lecture. Muito obrigado pela sua palestra, foi maravilhosa. Eu gostaria de saber sobre os sintomas cerrados ali no DII. Existe um risco aumentado nesse caso? Right. The sessile serrated lesions
we are interested As in these, and lesões we have seen sésseis this in a number of cerradas, our nós temos patients. interesse nisso, nós vimos isso em I vários try to pacientes. distinguish between an Eu isolated tento sessile-serrated distinguir lesion and the entre patient with uma a lesão cerrada sessile-serrated séssil polyposis, which e can coexist única e with com o with paciente que tem colitis, uma and maybe you've seen polipose, it. que também And coexiste com we a did colite, combine vocês our talvez viram patients with isso, Johns e nós Hopkins combinamos os nossos and pacientes com os described pacientes that da there Johns probably Hopkins is a e risk of descrevendo dysplasia que in those same provavelmente patients. existe um risco The de way I think displasia of nos it mesmos now is that the pacientes. Agora, como é inflammation que eu risk vejo may isso? Inflamação, o stimulate risco de inflamação pode estimular neoplasia down different pathways, and one of them is the a sessile-serrated neoplasia, pathway. So I e think uma that this seria is ali likely essa via maybe acéssio less cerrada. frequent, Então, probably less provavelmente isso é frequent, menos but it is a frequente, pathway that happens provavelmente é in menos some frequente, patients with mas é uma chronic via colitis. que acontece I em have alguns never pacientes que needed to têm send colite crônica. someone to Eu surgery nunca precisei for mandar alguém para a sessile-serrated lesions. cirurgia I've por continued causa to de uma follow lesão them, céssil even though cerrada. Eu my continuo a pathologist, fazer John Hart, segmento, says mesmo treat que o this meu like patologista, o dysplasia. John Hart, ele fala, I trate essa follow them, I displasia, remove what I find, and I eu continue to faço follow, segmento, eu and I haven't removo o seen que anyone with que progression. eu That's vejo anecdote. e eu não vi So ninguém I com don't know, what's progressão, your isso é impression of it? What do anedótico, you né. think, Elisa? Então qual que é a sua impressão, Elisa? O que você acha? We have not so much IBD Nós não cases in temos my survey. tantos And I casos saw desses some inflamatórios intestinais lesions, no red meu lesions, trabalho. Eu and já vi I use algumas lesões frequently cerradas acetic acid e to frequentemente delineate the lesion, a to gente faz a see the delineação details. ali da I lesão, don't vemos know os your detalhes. experience with acetic Eu não sei acid qual é a in sua this case. experiência ali, nesse I haven't Would caso. you like? Yeah, I Não, haven't used eu it, gostaria but de saber. I do look Não, for eu the não PIC patterns, and utilizei, I can mas eu sometimes tell it's procuro ali os a padrões e eu sessile-serrated posso até lesion dizer while que I'm é doing the certo, scope, and realmente, é uma lesão I cerrada always enquanto tell eu my estou fellow fazendo that aqui I o will buy them scope. lunch if I'm Eu right, sempre falo para o meu and I've fellow been que eu buying a vou lot of pagar lunches. o almoço, se eu estiver certo, e eu I think tenho you can tell pagado the muitos PIC pattern in a almoços, mas sessile-serrated dá para lesion dizer looks like que what you'd expect under the esse microscope. You padrão see ali some é o que você veria no sawtoothing, and it's microscópio mesmo. Você stars vê with ali como se ovals. tivesse uma It's a mixed serra, aí você pattern. It's tem very as interesting to me. estrelas ali meio ováveis, é I um agree. padrão misto, é bem Elisa, I have a interessante. question. Eu concordo. Eu tenho Yes. uma pergunta. Sim. Dr. Rubin, this Dr. specific Rubin, case presented from esse caso Gustavo específico, is a good indication for Gustavo, é uma underwater boa resection indicação if non-IBD para a patient. Do you have ressecção any experience num with paciente underwater resection não in tem IBD patient? TI. Você tem esse tipo de I haven't done experiência underwater dessa resections in IBD experiência? Eu patients nunca yet. fiz ressecções Do you have the debaixo experience? d'água. No, I Você don't. tem essa Yeah, I haven't experiência? done it yet. Não, não tenho não. Um, Não, eu nunca It's fiz, an não fiz interesting ainda. question. Maybe we need to try Mas it. é uma Has pergunta anyone done it on interessante, de this repente panel? vamos tentar. Alguém já fez na Vinícius I- Painel? No, for IBD. Não. Elisa? I do Elisa? underwater resection in Eu cases, faço in essas flat cases. ressecções Especially underwater, em this alguns casos. last case, I think we Especialmente have nesse último fibrotic caso, eu acho que nós area temos uma área surrounding the lesion, fibrótica and ao redor da lesão. I think the E underwater resection is eu a acho safety que in this essa case. ressecção underwater seria In uma fibrotic segurança nesse caso. scar, I Isso, think is useful. quando você tem ali uma I'd like área to make, fibrótica, eu acho que one ajuda important bastante. information, né? Eu gostaria de só fazer um We know that comentário. non-lift Nós size is one of sabemos the criterions que of non-resectable endoscopy temos resection. um critério ali But in dessa cases of endoscopia IBD, ressecável, mas non-lift no size is caso de different of DI, the original non-lift é size, diferente because of ali the daquele fibrosis. lado original, Then, por causa da if fibrose, if não é? you see a Então, lesion se você non-lift sign, ver uma but lesão you still e know that você ainda resectable, sabe endoscopy que resectable, you may dá para ser perform it. ressecável, Yes. dá para fazer a ressecção através da endoscopia, dá para Great fazer, point, não é? Alicia. May I make a Yeah. question? Sim, Of ótimo course. ponto. Um, Posso falar uma coisa? as we know, based Claro. on international data, Nós sabemos, de acordo com incidence dados of, internacionais, que a colorectal cancer is incidência decreasing do câncer around the world, coloretal, esses and casos estão I'm sure diminuindo that no is mundo not a todo, coincidence. e eu tenho We have certeza que isso não é uma endoscopic surveillance coincidência. programs, Nós temos we have ali better programas control of endoscópicos inflammation de activity, segmento, nós temos but ali as we controle discussed melhor da before, atividade, we mas como also nós have discutimos early antes, nós colectomy. também
temos ali uma colectomia precoce nesses pacientes com risco de displasia. É claro que eu sei que isso é uma tabela ali, e os endoscopistas, eles estão matando os cirurgiões, não é? Mas eu gostaria de perguntar sobre o risco futuro de câncer nesse tipo de procedimento. Você está realmente convencido que não precisamos mais dessa colectomia precoce nesses pacientes com displasia? Well, I think like everything else, Bom, it eu needs to acho que be assim como qualquer outra coisa, individualized. I think isso that's the precisa main ser message. And individualizado, eu acho que if essa you é a go to principal my mensagem. second to my Então, last se você slide, the for ali, point, no meu or penúltimo whatever it was, slide, the point I made was, não sei onde if que it's a estava, o que eu patient with disse é long-standing, que poorly se controlled for um colitis, and paciente you finally got them com under uma control, but it colite took a long controlada, time, nós that's finalmente probably controlamos, mas someone who's demorou got a bastante high risk tempo. going Provavelmente alguém forward, que tem um and alto you're going to be better risco off dali para frente, e vai proceeding ser with a full melhor colectomy in that patient. fazendo ali uma If it's colectomia somebody who has completa nesse multifocal paciente. dysplasia, like we Se have for to alguém que remember what tem our uma goal is displasia here. The multifocal, goal nós is precisamos to ver qual é o save nosso lives and objetivo, to precisamos prevent lembrar cancer disso. O death. objetivo é And salvar we vidas e can't lose evitar track of that. óbitos It por used to be câncer. E that não people podemos died from perder ulcerative colitis. a They vista died disso. As from pessoas cancer, morrem de colite and they died ulcerativa, as pessoas morrem de from câncer, hemorrhage e as and pessoas toxic morrem colons. também de And hemorragia e it's like cólons what I say. tóxicos. I Então, have é como patients eu in my digo, practice eu tenho who we pacientes treated na them minha aggressively prática for their que Crohn's at the time foram of tratados diagnosis, and they went into agressivamente pelo remission. do They've never Crohn's, known né, what na it was doença de like to Crohn's, be really tiveram sick remissão or e to nem have sabiam multiple o que era surgeries, realmente ser which is muito good. doente ou On the fazer other várias hand, they cirurgias. also don't É have uma the coisa fear boa. of Agora, por having outro lado, eles também não têm o being really sick, medo and they're not de necessarily as estar adherent to realmente therapies. doentes e não necessariamente não So são tão we aderentes a might get too terapias. Então, relaxed nós, de about setting repente, people to vamos surgery if we relaxar keep saying, muito yeah, em do another relação a scope, do mandar as another pessoas para scope, cirurgias. take out Faz just um outro endoscópio, faz um outro the endoscópio, right hemicolon. remove assim I think só we have to be ali a very parte careful, and we have to direita. Nós discuss the precisamos tomar risks, and we have cuidado, to think precisamos about discutir os the riscos ethical e issues precisamos about innovation. pensar nas questões When we say éticas da that it's possible, inovação. that doesn't mean Quando that nós it's the falamos que right é thing to do. possível, não And so significa I que é a think what coisa you bring certa a up is a very fazer. important point, Então, and o que that's você why we need fala to é um study ponto it muito properly and be importante, e é por talking isso like que nós this. precisamos So estudar thank you. direito e precisamos falar I'm disso. bringing this Realmente, issue obrigado. Eu estou as US, falando isso we are a porque, David, huge como country. você And of disse, course, the nós somos um experience are país completely different enorme. from E é claro que center as to nossas another experiências center. são diferentes ali So de um I'm a centro little, para outro, com I'm a little bit certeza. afraid of Eu convincing eu tenho um people pouquinho de that we can medo use de convencer as endoscopic pessoas de que treatment for podemos every utilizar o center. tratamento We have to endoscópico be para very todos well os centros. prepared Nós to precisamos be ser muito bem based preparados, on estar muito bem endoscopic preparados treatment para nos basearmos no instead of tratamento surgical endoscópico, option. em vez de That um was the reason tratamento ou that uma I opção brought this cirúrgica. point. É por isso que eu falei Antônio, sobre it's esse written esse that we ponto. authorize use Antônio, if está you are in escrito que expertise nós center of IBD, autorizamos okay? ali se Not você Yeah, yeah, for center. um Yeah. centro Yeah, But as you know, especialista, né, unfortunately, as you know, sim, unfortunately, some mas como você Yeah. sabe, colleagues are not infelizmente, convinced about alguns the colegas Yeah. não estão It's convencidos complicated. disso, não é? Okay. Exatamente, é complicado. Our Ok. time is over. O nosso And I'd tempo like já to thank you acabou very much e eu for, gostaria de all the agradecê-lo colleagues, muito, agradecer a todos os special, colegas of course, muito, David Rubin, especialmente, for é claro, your knowledge o Dr. to David bring Rubin us, pelo seu tempo e o seu such conhecimento great que você lecture. trouxe para nós, uma Antônio palestra muito Carlos, Fábio, interessante. Gustavo, Antônio Carlos, Elisa, Fábio, Gustavo, Elisa, how more can I said everyone. Okay. e tá, eu falei o Thank nome you de todo very mundo. much Ok, for your certo, só time. verificando. Muito obrigado I'm- pelo seu I'm- tempo. I have a great E pleasure here. Thank you very eu much tive for muito prazer your aqui. Muito obrigado Thank you a very sua, much. pela sua Thank you. participação. Thank you. Muito Have a obrigado. Saturday Obrigado. and a great Tenha um ótimo Mother's sábado e Day, um David, ótimo Yeah. Dia das Mães. forget to clean up the house. E não esqueça de limpar a casa. clean up the Exatamente. house, but not Yes. forget Isso, the limpem a gift, casa, Yeah, mas don't não worry. esqueçam o presente, hein? Não se I don't preocupe. forget, Ok. because if I forget, I Eu will já never tenho o be allowed presente. to Porque se forget. eu esquecer, eu nunca mais vou poder esquecer. Thank you, guys. Thank you Thank very you. much. Thank you. Bye bye. Thank Bye you. bye.